E eu escuto muitas mães dizendo: eu vou até o limite que eu aguento, mas chega uma hora que eu não consigo mais e eu explodo. E é nesse momento que a gente tem que olhar. É isso que essa mãe sentiu naquele momento de explodir que está em pauta aqui. Porque é isso que faz ela querer terminar com a birra do filho logo, querer resolver, querer que nunca mais aquilo aconteça. E muitas vezes isso vai vir pela forma desrespeitosa e violenta. Por quê? Se você passou por uma educação tradicional em que você foi punido, castigado, onde você apanhou, ficou de castigo, perdeu coisas, né, como castigo ou ganhou coisas como recompensa na sua infância. E se você já busca fazer diferente com seu filho hoje, ou ainda talvez tenha reproduzido esse mesmo padrão nos primeiros anos de vida dele, hoje ele já está maior e você busca fazer diferente, você vai concordar comigo que tanto na sua época, né, e na minha época de infância, a agressividade, a punição funcionava, não funcionava? Quando a mãe estava muito braba e ela pegava o chinelo, a criança se comportava na hora. Ou então, se não tinha se comportado ainda, ela realmente pegava o chinelo e batia. Pronto, resolvido o problema. Né? Então, dou uns gritos lá, dou um puxão de orelha. Deu, a birra acabou. E aí, Daisy, esse ciclo todo que tu diz que a criança tem que passar, quando eu me imponho de uma forma, né, agressiva, ele para na hora. Como que tu me explica isso? Porque naquela hora ali, o cérebro da criança, que já estava descompensado, com toda a enxurrada de hormônios ali, descendo aquele tobogã, é como se no meio do tobogã tivesse um buraco. E ela caiu. Ela parou de descer. Ela parou na hora. Só que ela caiu para um buraco. E esse buraco é dor, sofrimento e desconexão. No momento em que eu me projeto agressivamente para o meu filho parar uma crise de birra, que já está descompensado ou descontrolado, eu deixo ele pior ainda, porque o que está acontecendo no cérebro dele é algo automático e é necessário, digamos assim, para ele liberar aquilo e lidar, aprender a lidar e identificar as suas emoções. Se eu chego ali com um grito, surrando, punindo, arrastando ele vai entrar num sistema de bloqueio e congelamento. Por quê? Porque ele está percebendo que a única pessoa que tinha ali que poderia ajudá-lo a terminar este ciclo e se acalmar está deixando ele em risco de uma das 4 necessidades básicas que eu já trouxe aqui em outra live, que é ou o amor, ou a segurança, ou o reconhecimento, ou a motivação para o desenvolvimento na vida. Então, nesse caso, pode ser a proteção ou pode ser o amor que está em jogo ali. E se essa criança percebe que aquele adulto. Magicamente, minha luz apagou. Se a gente percebe, né? A criança percebe que aquele adulto que era a minha fonte de segurança, dali a pouco está descompensado, irritado, com a cara transfigurada, gritando comigo, a imagem que a criança tem, e eu lembro disso muito, de ter acontecido isso na minha vida, com meu filho mais velho, e foi assim que eu me imaginei com ele, depois quando eu estudei e pensei sobre isso. A criança tem a imagem de que ela é uma formiga e que à frente dela tem um monstro enorme rugindo e que se ela não parar aquilo agora, o monstro vai engolir ela. Então, aquela necessidade de proteção, de reconhecimento e amor daquela mãe, daquele pai, que naquele momento está se mostrando superior, né? Como se a gente precisasse mostrar para os filhos que a gente é superior a eles. Em tamanho, em tom de voz, em inteligência, né? A gente não precisa, eles sabem que a gente é mais do que eles. Que a gente é maior, que a gente é mais velho. Por que, que o adulto precisa passar por isso, né? Por que, que o adulto precisa mostrar para a criança que ele é mais? Gritando, segurando forte, mostrando a força física, pegando, olhando perto do olho, falando com essa cara transfigurada de monstro. Para quê? Por que, que eu preciso fazer uma criança se sentir mal para que ela possa obedecer? E naquela hora ali ela não está entendendo por que, que ela tem que parar aquele comportamento. Por que, que aquilo ali deixou a minha mãe mal, meu pai mal? Ela só está entendendo que existe um alerta maior ainda, porque eu estava frustrada e estava reagindo assim. Eu estava irritada e eu estava reagindo assim. Aí a minha mãe veio transfigurada e eu percebi, opa, tem algo aqui que saiu do meu controle. E aí a criança buga. A criança, tipo, oi?
alguém que ia me proteger, tá aqui me punindo, me castigando, me tratando desta forma, ríspida, agressiva, desrespeitosa, violenta, e que a criança entende aquilo como um risco de morte. A crise de birra que ela estava tendo era algo neurofisiológico dela, é normal. Agora, quando a gente entra na crise de birra dela e impondo que ela pare com uma violência, que eu vou fazer isso, né, de uma forma agressiva, violenta, eu ativo nela o modo sobrevivência. E ali ela não aprende. Ali ela se desconecta, ela se dissocia da crise de birra e congela. Por isso que a criança para. Por isso que ela obedece quando você ameaça. Só que isso tem consequências. E aí eu pergunto para você, que é mãe, que é pai, que está me ouvindo, e que pode ser que ainda faça tem esse tipo de comportamento nas crises de birra do seu filho. Né, que você precise parar a crise na hora em que ele está fazendo, que você não entendeu ainda que isso é automático e é necessário para o desenvolvimento do cérebro e do corpo dele, e que você ainda quer a todo custo parar. Você está disposto a pagar o preço dessa desconexão que você vai criar ou já está criando na infância? Porque na adolescência isso vai ser muito pior. Os adolescentes precisam se desafiar, contrariar os pais, buscar os próprios limites sozinhos, com seu grupo de iguais. E eles vão fazer isso você querendo ou não. Eles vão fazer isso na sua frente ou contra você, nas suas costas, mentindo para você. E a criança ou adolescente que mente é algo que precisa ser olhado. Por que a necessidade dessa mentira? Será que é porque tem algum adulto ali que deveria estar ouvindo, atendendo e não está? E a criança não se sente segura, não confia nesse adulto que é referência para ela? E para continuar passando por aquilo que é importante para o desenvolvimento da adolescência ou da infância, que é brincar, que é fazer algo que dá prazer, dá alegria, ela vai mentir para esse pai, para essa mãe, para ir lá no namorado, ela vai matar a aula para ir sair com as amigas, porque para ela, para a adolescência, isso é sobrevivência, é o pertencer. É uma dos quatro pilares que eu digo que é sobrevivência, desde a infância. Se uma criança, quando nasce, um bebê, não se sente amado, protegido, pertencente àquela família e estimulado a se desenvolver, ele vai perecer, ele vai paralisar e pode até morrer. Se não tem alguém ali dando atenção e amor para esse bebê, ele vai morrer, porque ele precisa. Não adianta só uma máquina ir lá e alimentar ele e a máquina sair, ele fica sozinho o dia inteiro. Uma máquina vai lá e troca a fralda, uma máquina vai lá e cobre e embala o berço. A criança não sobrevive. Tem muitos livros que falam sobre isso, né? De que o ser humano é o único ser vivo, né? O único animal dessa classe evolutiva dos animais. Nós estamos ali naquela dependência, não só física, por 4, 5, 10 anos da mãe e da família, mas dependência emocional. Um cachorro, quando nasce, ele precisa da mãezinha para alimentá-lo e para ensiná-lo a se virar ali, que com 2, 3 meses ele já pode se afastar da mãe, já está de boa. Ele não precisa desse vínculo emocional, porque para ele isso não é sobrevivência. Para o ser humano isso é sobrevivência. Então, quando eu percebo que ao gritar e ao punir o meu filho, eu faço com que ele paralise e me obedeça, depois eu preciso pensar nisso que eu estou falando. Por que ele obedeceu? Ele entendeu a regra? Provavelmente não. Mas ele ficou tão alerta e com tanto medo que ele parou. Ele congelou. E se a criança congela, ela não consegue nem discutir com esse pai, com essa mãe. E esse processo de congelar... Oi, Ali, tudo bom? Esse processo de congelar vai diminuindo a força com o passar dos anos. Por isso que uma criança de 2, 3 anos para, congela e obedece quando a gente grita, briga, né, ou pune. E uma criança que vai ficando maiorzinha começa a impor mais a sua vontade. Quando chega na adolescência, ele vai bater de frente. Porque daí ele já tem altura, ele já é do tamanho dos pais, ele não vai mais permitir que o pai bata, que faça, né, que ameace. Quantas vezes, né, a criança, já ouvi muitas histórias, assim, de amigas minhas ou de pacientes minhas, dizendo, meu pai me bateu até a minha adolescência. Até os 13 anos. Minha última surra foi com 14 anos, com 13 anos. Depois dali, ele não me bateu mais. Ou então, depois dali,
né, o menino dizer, depois dali o meu pai disse que a partir de agora ia lutar, né, comigo, ia bater em mim, de homem para homem, que não era mais o pai batendo numa criança. Agora tu já é homem, a gente vai brigar de homem para homem, no soco. Vê se isso é coisa que um pai fale. Né? Um pai que respeita, que entende os limites desse filho, entende esse desenvolvimento neurofisiológico da agressividade da birra? Obviamente não. Então, quando eu me questiono, né, por que eu preciso parar a birra do meu filho, eu preciso olhar para as minhas dores. E a maternidade nos traz exatamente para esse lugar, onde eu vou olhar as minhas dores. Que de outra forma eu faria isso. Não tem outra maneira de eu querer mudar, de eu querer melhorar, de eu querer me sentir um ser humano mais apto na vida, porque a maternidade me possibilita olhar e mudar por alguém que eu amo profundamente, que saiu de dentro de mim, que é um pedacinho meu, é uma parte minha, né? Aquela expressão que a gente ouve muito, é um coração batendo fora do meu corpo. O filho, para a mãe, principalmente, e até os 7 anos e meio, mais ainda, porque a gente tá, né? A criança até 7 anos e meio está na energia da mãe, vibrando com a mãe, em toda essa postura, né? Dessa complexidade da relação e do vínculo entre mãe e filho, mãe e filha. Então, até os 7 anos e meio, tudo isso que diz respeito à maternidade e ao vínculo com a mãe é sobrevivência para esse bebê, para esse filho, para essa criança. E à medida que essa criança vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo quem é essa mãe que está ali, né? Quem é essa pessoa que está cuidando dela? De que maneira eu vou lidar com essa pessoa? Eu vejo que ela me ama incondicionalmente, 100% do tempo, ou só quando eu sou boazinha, só quando eu como toda a comida, só quando eu não risco na parede, só quando eu não rasgo as coisas? Aí ela me ama. E nós, como mães, do outro lado, pensamos: eu amo meu filho incondicionalmente, mesmo quando ele risca na parede, quando ele não come toda a comida, quando ele dá crise de birra. Só que nessas horas eu fico irritada, mas eu continuo amando ele. Mas a criança não sabe disso.